Estamos então de regresso neste Café das 9. Vamos olhar já para a nossa rubrica de Psicologia à Mesa. Connosco está então a doutora Catarina Moreira, a nossa convidada habitual. Doutora, a semana passada estivemos aqui a falar de nascimento do primeiro filho e foi essa a situação que colocámos, dando também conta, e para situar os nossos telespectadores lá em casa, de que isto muda uma relação a dois, há adaptações que têm que ser feitas, mas se voltarmos a refletir um bocadinho nesta questão, muda de facto muito em termos daquilo que é o nosso dia-a-dia ou muda interiormente cada um de nós? Muda muito o nosso dia-a-dia e é expectável que nos mude interiormente, não é? Porque convém mesmo que mude. As pessoas que muitas vezes, não vou pôr o muitas, mas que às vezes não se entregam a essa mudança como deveria de ser, não mudam tanto internamente. E depois às tantas faltam algumas coisas devido a essa mudança que não ocorreu. Ou seja, é importante que ao entrarmos nessa circunstância, ao sermos pais, ao sermos pai, mãe pela primeira vez, que de facto nos consciencializemos de que a vida muda realmente. Não é que tenhamos que deixar de ter tempo para as nossas coisas, é importante que tenhamos também esse tempo, porque para nos sentirmos equilibrados temos que ter um pouco de tudo, temos que ser mães, mulheres, profissionais, termos os nossos momentos de lazer também, mas lá está, tem que mudar realmente alguma coisa. Temos que ter tempo para os nossos filhos, temos que ter disponibilidade para eles, porque se os quisermos, então temos que lá estar para eles também. E a questão coloca-se precisamente nesse foco, que é ter tempo para eles. Como é que fazemos nos dias de hoje, com as vidas agitadas que levamos em termos profissionais, como é que tudo isto se conjuga? É assim uma grande ginástica, não é? É necessário fazer assim uma grande ginástica. Claro que mais importante que a quantidade é a qualidade, mas também é preciso alguma quantidade. Não é? E eu desta forma respondo e não respondo, porque efetivamente isso depende muito da especificidade de cada situação e cada um na sua situação é que poderá avaliar que esforços é que pode ou não fazer para poder estar em maior quantidade e com qualidade com os seus filhos. Há pouco refleti enquanto falava e eu estava a pensar, sim, mas nos dias de hoje, em que cada vez mais a profissão exige, já não há aquele horário das 9 às 5, não é? Portanto, é preciso dar sempre um bocadinho mais ou ter uma maior disponibilidade. Isto, já percebemos que um terceiro elemento, que neste caso referenciamos como os filhos, vem mudar a relação, mas nesta parte o casal também tem que pensar, refletir conjuntamente, porque também muda. Claro que sim. E terão que se conciliar. Mal será que ambos tenham que chegar todos os dias a casa muito tarde. Então, nessa circunstância, é complicado serem pais, não é? Agora, se puderem realmente conciliar-se, se há um que por vezes tem que chegar mais tarde, ao menos que o outro não chegue sempre tarde também. E se não é possível durante a semana, que pelo menos ao fim de semana possam estar um bocadinho mais disponíveis. O ideal seria pelo menos conseguirem jantar sempre juntos. O ideal. Mas sabemos que há situações em que isto não é possível. Portanto, que se tente aproximar sempre o mais possível daquilo que seria realmente o ideal. Nesta circunstância, e vamos supor que de facto existem casos reais de pessoas que até nem nunca conseguem estar juntas à mesa do jantar e quando acontece é muito de vez em quando ou muito raramente. No casal tem que haver alguém que possa ser designado como o fiel da balança, o ponto de equilíbrio. O tem de é talvez muito forte, mas é necessário que alguém lá esteja, não é? De forma equilibrada e que até consiga compensar um pouquinho a ausência de quem não está. Não é? Mas, efetivamente, são situações essas muito extremas que infelizmente existem. A verdade é essa. No dia a dia, com toda esta transformação que um filho traz para a vida de um casal, que já percebemos, como é que, ainda assim, dentro da relação a dois que tem que se manter, não é? E cultivar e construir, o que é essencial para que tudo isto aconteça?
É essencial que se consiga arranjar um tempinho para cada coisa, não é? Para estar com os filhos, para os acompanhar na escola. É muito importante o envolvimento dos pais no processo escolar dos filhos também. Por outro lado, também é importante que o próprio casal possa quebrar algumas rotinas e, de vez em quando, consiga estar só a dois, de facto, para não perder aquilo que os une ou que os uniu e que faz deles uma família. Em termos ainda desta situação, porque lá em casa podem estar a pensar: bem, já estou aqui a ouvir algumas coisas que me tocam e estamos, só também para situar, que estamos na rubrica de Psicologia à Mesa, aqui no Café das 9, na Ângelos TV. Isto, tendo em conta isso, eu vou dizer assim, então, mas como é que eu consigo separar as águas e vou gerir tudo isto? Há alguma receita mágica, doutora? Não, não há receita mágica e heróis só existem na banda desenhada. De facto, nós para conseguirmos fazer tudo isso precisamos de suporte. Naturalmente que sempre que os avós estão por perto e existem e podem dar uma ajudinha nesse sentido, é excelente para os pais, é excelente para os netos e é excelente para os avós também. Claro que quando não há familiares por perto, será importante tentarem encontrar outro tipo de suporte, uma amiga, uma tia, alguém que possa permitir ao casal ter aquele tempinho só para os dois, não é? Em que os dois se possam encontrar. Nesta questão, se pensarmos que temos que levar tudo ali quase matematicamente e arranjar tempo para tudo isso, de que forma é que o diálogo, mas às vezes deixamos, eu hoje não vou dizer isto porque posso ir confrontar, magoar, então eu vou deixar passar e amanhã eu falo, mas o amanhã nunca chega. Isto é algo que nunca deve ser feito. É muito perigoso. Porque aquilo que não é dito hoje e que é acumulado, amanhã já se vai somar a outra coisa que acontece e que às tantas não é dita e isso só afasta o casal. E depois lá está toda uma contenção que faz com que a probabilidade de haver explosão no momento em que se diga algum dia alguma coisa é muito maior. E daí que o importante é que haja capacidade de diálogo, que a pessoa que se está a sentir afetada com aquilo que o outro disse ou fez tenha a capacidade de lhe servir de espelho. De lhe dizer, olha, fizeste-me isto ou aconteceu aquilo que me fez sentir determinada coisa em mim. Mais do que acusar, porque lá está, é importante falar, tudo deve ser dito, mas o modo como é dito também marca toda a diferença. Portanto, não podemos usar o tom acusatório, ou não devemos, para manter o bem da relação. Exatamente. Em termos deste estar a dois, já percebemos que nem sempre é fácil, não é? Mas, doutora, e todas passamos um bocadinho por esta fase. Temos estado aqui a falar de um primeiro filho em bebê, mas com os adolescentes isto pode ser ainda mais perigoso porque eles percepcionam esse mal-estar entre os pais. Eu diria que desde muito cedo eles percepcionam quando esse mal-estar lá está. Claro que, enquanto adolescentes, percepcionam de uma forma diferente, compreendem as coisas de uma forma diferente. E, naturalmente, que se o casal não está bem, quem está à volta, nomeadamente os filhos, também dificilmente conseguirão estar. Então, o final da nossa conversa para a semana, voltamos com a Psicologia à Mesa e a doutora Catarina Moreira, que é a nossa convidada residente. As Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima procederam à trasladação dos restos mortais do Padre Formigão como forma de profundo agradecimento por tudo o que fez pela mensagem de Fátima. Os restos mortais do Padre Manuel Nunes Formigão, conhecido como o Apóstolo de Fátima, foram trasladados do cemitério de Fátima para o mausoléu construído na casa de Nossa Senhora das Dores, uma homenagem das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima ao sacerdote que tanto fez pela divulgação desta mensagem e que foi o seu fundador. Foi o gesto da congregação, também dos leigos reparadores e de todos os devotos, realçar esta figura que tem o processo em Roma e que aguardamos a todo momento que sejam declaradas as virtudes para aumento do conhecimento do povo de Deus, para que lhe rezem, para que o mais depressa possível tenhamos mais um beato, mais um santo, esperamos nós.
A missa, presidida pelo bispo da Diocese de Leiria-Fátima, Dom António Marto, foi celebrada na Basílica da Santíssima Trindade. Na homilia, o prelado destacou uma figura que se rendeu ao mistério e à revelação do amor de Deus, da beleza da sua santidade, tal como brilhou aos pastorinhos de Fátima, e definiu o padre Manuel Formigão como alguém que captou, de uma maneira admirável para o seu tempo, a dimensão reparadora da vivência da fé, tão sublinhada na mensagem de Fátima. Dom António Marto realçou que, e citando uma frase do cardeal patriarca de Lisboa, Dom António Ribeiro, que sem este servo de Deus, Fátima não seria o que é presentemente. Foi devido aos interrogatórios rigorosos que ele fez que conseguiu colher e recolher os testemunhos dos videntes e por conseguinte garantir a verdade, a sinceridade deles, a verdade das afirmações e por conseguir também a credibilidade de Fátima. O prelado diocesano não tem dúvida que o apóstolo de Fátima entendeu a reparação como adesão plena à vontade de Deus. Ele entendeu isso de uma maneira muito mais vasta, da reparação como recompor os estragos que o pecado no mundo deixou, quer no coração das pessoas, quer nas relações interpessoais, quer nas relações entre os povos. O processo da causa de canonização do padre Formigão está a correr e o bispo de Leiria-Fátima espera que em breve possa aceder à veneração dos altares. E esperamos fundadamente que durante este ano centenário seja declarado venerável através do reconhecimento das virtudes heroicas, que é o primeiro passo. O resto depois virá, mas não sabemos quando. O espaço Padre Formigão, Casa do Apóstolo de Fátima, apresenta-se como uma casa com alma que conta a história deste homem de Deus. Apresenta todo o caminhar do Manuel Nunes Formigão, desde o nascimento até à sua morte. Portanto, tem o seu variado espólio, algumas peças mais representativas que pretendem apresentar as várias facetas do Padre Formigão. De escritor, de apóstolo, de sacerdote. Segundo nota biográfica da postulação do processo da causa de canonização, o padre Manuel Nunes Formigão nasceu em Tomar, a 1 de janeiro de 1883, e aos 12 anos entrou no Seminário Patriarcal em Santarém, onde realizou os estudos eclesiásticos. O apóstolo de Fátima faleceu a 30 de janeiro de 1958 e em 2000 a Conferência Episcopal Portuguesa concedeu a anuência para a introdução da causa de beatificação e canonização do apóstolo de Fátima. O cônego Formigão, que é reconhecido como o apóstolo construtor de Fátima. O padre Formigão inicialmente foi cético sobre os acontecimentos ocorridos na Cova da Iria no ano de 1917, mas depois de interrogar os 3 pastorinhos, percebeu e interiorizou a mensagem de Fátima. Ele chegou a Fátima a primeira vez, como curioso, no dia 13 de setembro de 1917 e voltou no dia 27 de setembro seguinte para fazer o primeiro interrogatório como curiosidade. E foi aí, logo no primeiro interrogatório e nos interrogatórios subsequentes até novembro, que começou paulatinamente a perceber-se que algo teria acontecido na Cova da Iria, ou seja, que as crianças, todas elas muito novas, não podiam arquitetar uma história daquelas sem haver contradições se de facto o que aconteceu não tivesse existido. Portanto, ele interrogou as crianças em separado, houve pequenas contradições aqui ou ali, mas no essencial elas eram todas consonâncias relativamente ao que teria acontecido. E de facto foi desses interrogatórios, foi dessas conversas informais com as crianças e depois atestada pelo facto, no dia 13 de outubro de 1917, houve o tal fenómeno solar, como as pessoas chamaram Milagre do Sol, em que o Dr. Formigão presenciou, juntamente com outras cerca de 70 mil pessoas também como testemunhas, e de facto ele não tinha já grandes dúvidas com aquilo que ele presenciou naquele dia, as dúvidas, se as havia, ficaram sanadas.
A partir daí, e através dos seus escritos, que em nada adulteraram a essência desta mensagem, defende o investigador, tornou-se então o maior propagador da mensagem de Fátima. Motivo suficiente para que seja hoje considerado como construtor de Fátima. Faz a narrativa das aparições, é um dos primeiros autores a colocar a narrativa das aparições em letra de forma, portanto em livro, acessível a uma série de pessoas que a partir dali também se vão tornar difusoras da mensagem de Fátima. Portanto, nesse aspecto, ele é um dos construtores de Fátima. A construção no sentido de pegar nas peças que estão isoladas, de as interpretar e de as dar a conhecer. No simpósio Padre Formigão, que decorreu em Fátima numa organização das Irmãs Reparadoras Nossa Senhora, congregação por ele fundada, ficou claro que não há razão para colocar em causa a isenção do Padre Formigão na transcrição dos relatos sobre os interrogatórios aos pastorinhos. O Dr. Formigão, no essencial daquilo que ele colheu dos pastorinhos, dos seus depoimentos, o essencial está lá. De facto, ele colocou, como pessoa letrada que era, deu um retoque aqui ou ali, porque ele depois veio a publicar esses interrogatórios. Mas são desonestas, a meu ver. As críticas fazem que ele subverteu, que ele adulterou e que deu um sentido completamente diferente àquilo que as crianças disseram. Não, há aqui ou ali uma pequena correção literária, estilística, em termos de linguagem, mas no essencial o sumo está lá. Dom José Manuel Garcia Cordeiro, bispo de Bragança, Miranda, considera que o cônego Formigão foi um padre por inteiro, numa vivência de alegria. De como Maria evangelizar com alegria, e sentiu isso em todos os atos da sua vida. Vemos-lo que é um sacerdote inteiro, e em tudo o que foi, em tudo o que fez, testemunhou sempre essa beleza e essa profundidade de Maria. O professor Eloy Bueno de La Fonte, sacerdote em Burgos, Espanha, tem estudado profundamente a mensagem de Fátima e o Padre Formigão e afirma que esta é uma mensagem mística e profética. Mística porque vive de una profunda e intensa experiencia de Dios. Es decir, los pastorcillos creo que manifiestan que realmente Dios es alguien vivo, que sale al encuentro de ellos en su vida. Y eso les compromete con los problemas de nuestra historia. Es decir, denuncian con su lenguaje y con su sencillez lo que hay de mal en este mundo para interpelar a la humanidad para que eso cambie. O cônego Formigão foi um sacerdote da palavra que percebeu que só através dela poderia chegar à comunhão trinitária. A própria palavra de Deus, que ele rezava, que ele meditava, que ele estudava, mas que sobretudo comia com a alma e com o coração. Por isso é que foi um grande apóstolo. Eu digo, por isso é que tem a causa introduzida, porque senão não tinha sido santo. Quem não reza a palavra não cresce na vida de santidade, não entra em comunhão com a Trindade, não vive, não conhece Jesus Cristo por dentro, tal conhecimento interno de Jesus Cristo, não está em contacto com os mistérios. Ana Paula Teixeira, superiora-geral das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima, considerou que o simpósio Padre Formigão atingiu o seu objetivo de dar a conhecê-lo. Agora, aguarda que durante este centenário das aparições sejam declaradas as suas virtudes heroicas. Para mim e para toda a Igreja, penso que seria um momento bonito, importante para a Igreja, e penso que iremos conseguir, e que a Igreja durante este ano que vai proclamar as virtudes. Como conclusão do simpósio Formigão, ficamos a saber que o apóstolo de Fátima foi também um apóstolo reparador, um sacerdote da palavra e um sacerdote apaixonado por Jesus Cristo. A fase diocesana do processo de canonização do Padre Formigão terminou, encontrando-se agora sobre a alçada da postulação
em Roma e aguarda a decisão da Congregação para as Causas dos Santos para a aprovação das virtudes heroicas do Apóstolo de Fátima, mas para isso ainda é necessário obter luz verde do Congresso dos Cardeais, adianta Monsenhor Arnaldo Pinto Cardoso, o postulador da causa de canonização do Padre Formigão. Um processo que envolve milhares de documentos, num total de 19 volumes, onde estão então todos os escritos do cônego Formigão. Há ainda um volume destinado aos testemunhos sobre a vida e a ação deste servo de Deus. Este processo teve início em 2000, quando o Papa João Paulo II anunciou então a beatificação de Francisco e Jacinta Marto. E assim chegamos ao final deste Café das 9. Bom domingo e uma excelente semana.